a medicina tradicional, e principalmente a oncologia tradicional, basicamente com tudo isso que a gente falou aí, de evolução do diagnóstico, de identificar o problema e, consequentemente, também do aumento dos casos, não só porque aumentaram, mas também porque nós ganhamos mais possibilidade de diagnóstico, nos permitiu também evoluir muito no tratamento, né, com as medicações, da parte de químio, da parte de rádio, nos procedimentos cirúrgicos. E assim, a gente tem que entender que existe um ponto negativo e um ponto positivo para toda medicação, tá? Então, como toda boa ferramenta, a gente tem que saber avaliar contexto, e é por isso que o médico que acompanha cada caso está ali de responsável para fazer isso. E a nossa intenção aqui é poder enriquecer esse processo, né? E aí, eu acho que vou fazer aqui um advogado do diabo, hein, Bruno? Aí você faz seu papel aí de médico. Mas quando a gente entra com a visão da saúde integrativa, que é o que eu estou tentando trazer junto com o Bruno aqui para o projeto da Academia de Câncer, tem uma das coisas que chama muita atenção, que é assim, dentre todos os tratamentos que existem na medicina das principais doenças aí, principalmente dessas crônicas, eu diria que a mais agressiva é a do câncer, independente de qual seja, né? Câncer de mama ou qualquer outro. E eu acho que isso me chamou muita atenção para poder fazer esse trabalho com o Bruno, porque, inclusive, fazendo algumas experiências com ele no hospital, em atendimento no SUS, isso me chocou bastante, né? Porque eu falei assim, puxa, não é possível que a gente não pode fazer melhor que isso, né? Por quê? Apesar de toda essa evolução ter nos dado bastante vitória em algumas batalhas dentro da oncologia tradicional, a gente ainda está numa situação onde, em que o paciente que só faz a oncologia tradicional, ele fica numa situação de passividade e de um certo jogo de sorte, sabe? Por quê? Porque a medicação, ela vai fazer tanto bem quanto ela vai fazer mal. Se o organismo resistir e sobreviver ao processo, aí a possibilidade de cura é grande. Mas se o organismo não aguentar o tranco, aí é realmente onde normalmente nós vemos a óbito. E mesmo quando ele sobrevive ao processo e resolve o problema, muitas vezes fica uma sequela que gera um câncer futuro novamente, ou gera um efeito colateral aí no metabolismo, ou no cérebro. Então tem uma série de efeitos colaterais ainda futuros que podem vir a acontecer em até 10 anos. Aí eu queria que o Bruno desse uma pincelada em relação a esses prós e contras, porque eu acho que é aí que a Academia Anticâncer ganha bastante importância e mostra bastante a razão pela qual a gente está fazendo esse projeto. Isso. Isso que o Rodolfo trouxe para a gente agora na live é justamente isso que a gente está tentando trazer. Então, o que é essa questão da integração? É a gente utilizar o que a gente tem hoje de mais moderno na medicina tradicional, que seja quimioterapia, seja rádio, seja imunoterapia, seja terapias-alvos. Então, enfim, independente da modalidade terapêutica, a gente trazer um plus para o paciente, é o algo a mais. Por quê? A gente sabe que, como ele falou, com o avanço da tecnologia, com o avanço das medicações, cada vez mais vem surgindo medicações novas no mercado. Então, mas hoje, para tratar realmente assim câncer, a gente ainda utiliza muitas medicações que foram desenvolvidas no século passado, na década de 80, década de 90. Então, e a gente sabe que essas medicações, elas atuam tanto contra a célula neoplásica, como também elas vão pegar células do paciente que não estão doentes. Então, e isso faz parte do jogo, então é o perde-ganha. A gente tem que realmente ser agressivo por conta de tentar dar o máximo de resposta para o paciente naquele momento. Só que, como o Rodolfo falou, então muitas vezes o paciente ele não tem a questão de ter o seu organismo preparado para isso. Então, e aí o que acontece? Como ele não tem preparado, ele não tem uma alimentação adequada, ele não tem práticas regulares de atividade física, ele não tem um sono adequado, ele não sabe como é que ele faz para técnicas de meditação, de relaxamento, que é toda essa parte de integração. Então, quando ele não consegue fazer isso, muitas vezes a gente não consegue, até muitas vezes, terminar ou fazer o tratamento no período que a gente tinha programado, porque o paciente tem muito efeito colateral, debilita muito, acaba que
perde peso, não consegue e acaba muitas vezes deteriorando. Então, de uma forma mais precoce do que o que a gente poderia fazer integrando todas essas ferramentas, podemos dizer assim. Então, a nossa proposta é justamente essa, não é abandonar absolutamente nada. Pelo contrário, a gente quer justamente trazer tudo com embasamento científico. O que a gente tem de mais moderno hoje na medicina? O que a gente tem? A gente pode usar a químio? Pode usar a radioterapia? Deve usar a químio, deve usar a imuno. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode usar outras ferramentas que, como o Rodolfo falou, vai estar forte, como se você transformasse o seu corpo numa fortaleza para que você reduza a chance dessa doença voltar no futuro e você tenha mais qualidade de vida, não seja uma coisa tão, assim, tão sofrível durante o tratamento e depois você continuar debilitado depois. Mesmo quando você termina o tratamento, continuar debilitado.